Salve família, encarando aqui, quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, como vocês estão vendo aí as prints, tá dando uma pesquisada aqui, né, sobre o que está acontecendo com o relatório, né, porque o relatório das Forças Armadas foi prometido para ser entregue hoje, na quarta-feira, dia 9/11/2022. Até agora, meio dia e 10 que eu estou fazendo esse vídeo, não foi entregue ainda, né. Eu estava vendo aqui uma matéria mesmo da Veja que diz o seguinte, ó: TSE está no escuro sobre relatório que militares prometem entregar. E aí eles falam que o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, está no escuro sobre o relatório que o Ministério da Defesa anunciou que entregará nesta quarta-feira, dia 9. Os militares da pasta divulgaram uma nota na terça, dia 7, dizendo que apresentarão hoje os resultados do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação, realizado pela equipe de técnicos das Forças Armadas. Na Corte Eleitoral não se sabe ainda, no entanto, como o relatório será entregue e divulgado. Um anúncio pela defesa de que havia um material a ser apresentado animou radicais bolsonaristas que fizeram manifestações, olha como é que a mídia coloca, né? Que fizeram manifestações na porta de quartéis pedindo uma intervenção, pois não aceita o resultado, é aquela conversa de sempre. Bom, meus nobres e queridos irmãos, então o que esperar desse relatório? Bom, eu sinceramente não tenho essas esperanças. Tem muita gente dizendo, eu tenho uma fonte, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Bom, inclusive isso foi falado até na Jovem Panos, né, pelo aquele outro barbudinho, esqueci o nome do cara agora. Vou colocar a imagem dele aí. Ele mesmo falou que tem umas fontes, que falou que é algo realmente que pode mudar o resultado. Ele deu a entender isso, né, que seria coisas muito sérias, apontando até uma possível fraude. Mas eu realmente não acredito nisso, meus irmãos, até pelo tempo que está sendo passado. Quanto mais tempo passa, e se a gente verificar tudo o que aconteceu no nosso sistema eleitoral, o que chegamos a isso, a gente consegue entender que é tudo questão de tempo. Por mais que eu, particularmente, se você perguntar, Davi, o que é que você acha disso? Eu não concordo com o Lula como presidente da República. Só que eu entendo que ele passou por todo o processo ilegal. O próprio Bolsonaro, como eu já falei, permitiu que isso acontecesse. Quando o próprio ministro dele, o Cássio Nunes, colocou o Sérgio Moro como uma pessoa suspeita, quando ele julgou a favor disso, que o juiz era suspeito, que o juiz não era de confiança, ele enfraqueceu a Lava Jato. Tem gente que não entendeu isso. Davi, mas depois quando foi na questão de anular a sentença, ele voltou para manter a sentença, não para anular. Então ele não traiu, ele traiu sim, porque esse segundo julgamento já houve, porque no primeiro a maioria considerou que Moro não era confiável. Então se o juiz que condenou não é confiável, como é que se vai manter a sentença? Então é o que eu estou dizendo para vocês, é questão de tempo. Eles fizeram tudo dentro da lei, por mais que a gente não concorde com as decisões que foram tomadas. Quanto mais tempo passa, mais se fixa Lula como presidente. Os acordos já estão sendo feitos, a transição já está sendo feita, e embora o Bolsonaro não admita, mas tudo está andando lá como sempre andou para a transição de governo. Já não é mais considerado o governo o Bolsonaro, já é o Lula, embora ele só assuma em janeiro. Isso é fato. Você imagina, quando você contrata um profissional para sua casa, dependendo do trabalho, né, que vai fazer ali, leva meses, imagine uma coisa para assumir, né, os próximos 4 anos de um país do tamanho do Brasil, um país continente. Então, meus irmãos, não adianta se iludir. O que eu acho que, e aí é achismo mesmo, não tem nenhuma fonte, né, como estão dizendo aí, um bando de mentiroso que estão fazendo sensacionalismo o máximo possível para puxar essa audiência bolsonarista, que tem muita gente realmente fanática, tem pessoas do bem, mas tem muito fanático, que inclusive já estão virando motivo de piada. Porque qualquer fake news que está sendo soltada até pela própria esquerda, prenderam Alexandre de Moraes, olha, fizeram isso, agora foi, agora acabou. São tantas coisas ridículas que já gerou até memes. Até aquele que aconteceu aqui na minha cidade de Caruaru, o cara que tentou agarrar o caminhão, né, saiu andando vários quilômetros aqui, tudo virou meme. Então, meus irmãos, essas coisas que acontecem, elas não são feitas por mágica. É dado um passo a cada dia. Cada derrotinha que a gente vai recebendo ali, aprovaram isso, negaram isso, negaram aquilo ali, vai dando forma ao sistema, vai permitindo que o sistema chegue lá na frente e faça determinadas coisas que você diz, nossa, que absurdo, como é que isso pode estar na lei? Pois é, tá. A própria candidatura do Lula foi um soco na cara de todo cidadão de bem. Por quê? Porque a gente sempre diz para os nossos filhos, a nossa forma de passar a educação, os nossos ensinamentos de valores é o quê? É chegar para nossos filhos e dizer, olha, não roube, isso não compensa. Você fazer isso, você nunca se dá bem. Não é isso que a gente passa para as nossas crianças. Eu ensinei isso ao meu filho. Mas aí você vê o quê? O Lula fazendo tudo isso e se dando bem. Não conseguiu provar a inocência,
Porque se fosse inocente era o caminho que qualquer pessoa faria. Eu vou provar minha inocência. O que ele fez foi mudar a lei, mudar a forma da interpretação da lei, criando uma coisa que nunca ouviu falar, que é ex-condenado. Pois é, o cara virou um ex-condenado. E agora é presidente da República. Concordo com isso? Óbvio que não. Mas sei que não vai ser da forma que estão fazendo que vai mudar. Isso eu tenho plena certeza. Ah, é covardia. Não é nada de covardia. É ter os pés no chão e entender como a lei funciona. Se tem uma coisa no Brasil que é forte, e você pode ter certeza disso, é as nossas instituições. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Todas são instituições muito fortes. E não vai ser com bagunça que alguém vai mudar alguma coisa aqui dentro. Enquanto existir a lei e a ordem, meu irmão, isso vai acontecer. Eu fiz um vídeo, lembra da época do Teori Zavascki, que inclusive o Alexandre de Moraes entrou na vaga dele. Eu coloquei o depoimento do filho dele. Eu acho que o nosso vídeo tinha quase 1 milhão de visualizações. Foi o que mais alcançou pessoas aqui no YouTube sobre o tema. Mas hoje ele já não está mais no ar. Então, aos poucos, e as pessoas não estão percebendo isso agora, o sistema está tendo grandes vitórias, principalmente na questão da informação. Agora mesmo, nesse momento, a gente perdeu mais 2 vídeos. Um com mais de 100 mil, outro com mais de 80 mil. E aos poucos esses vídeos estão indo embora, tornando impossível, literalmente apagando a nossa história e tornando impossível que novos vídeos com esse tipo de informação sejam feitas. Mas alguém está preocupado com isso? Não. Às vezes, por ter uma discordância em um determinado assunto, a pessoa até aplaude. É isso mesmo, tem que fazer isso com esses caras, porque ele não é a favor do meu mito, ou ele é a favor do meu mito. Então, classifica-se a pessoa assim e torce para leis contra elas mesmas. Porque eu, por exemplo, eu sou mais um de vocês. Nada mais, nada menos. Se eu estou sendo censurado, você também está sendo. E ninguém está percebendo isso. E como é que isso é feito? É com lei. É mudando as coisas aos poucos, no papel. Depois que vai para o papel, aí não adianta querer implicar com aqueles outros que estão simplesmente cumprindo o seu dever. Então as pessoas hoje estão ajoelhadas com idolatria, como eu nunca vi antes. Eu não gosto de colocar aqui, família, como outros canais fazem, né, para ridicularizar. Porque quando mexe com fé é uma coisa que eu respeito muito. Mas você vê a idolatria das pessoas orando, esquecendo de falar com Deus, né, de colocar a esperança em Deus, colocando nas pessoas de carne e osso que estão ali. Ó, vocês são a salvação, vocês podem nos libertar, isso e aquilo. Orando literalmente para os quartéis. E o que é que Deus sempre condenou? Em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, o que é que ele condena? É a idolatria, meus irmãos. Os castigos que aconteceram com aqueles povos, Sodoma, Gomorra, Babilônia, tudo por conta da idolatria. E é o que a gente está vendo hoje. Literalmente as pessoas estão perdendo a fé no Criador e depositando em outros homens. E aí, meu irmão, o resultado não pode ser outro a não ser castigo. Castigo e mais castigo. Nunca esqueça de Jeremias 17,5, porque assim diz o Senhor, palavra de Deus. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então isso aqui é um achismo do Davi? Não. Isso aqui é palavra de Deus, meus irmãos. O próprio Criador falando. E o que a gente está vendo no Brasil é exatamente isso. As pessoas perderam a fé em Deus e estão depositando em outros homens. Outros homens que, sinceramente, família, pelo que eu já fiz de vídeo aqui, que não estão no ar mais, boa parte está dentro até o pescoço. O alto comando de algumas instituições no Brasil estão até o pescoço atolado na corrupção. Como é que vocês acham, né, que pelas nossas fronteiras passa tanta droga, passa tanta arma pesada? Vocês acham que não tem ninguém graúdo dentro possibilitando que isso aconteça? É muita inocência das pessoas, meus irmãos. Agora, a mídia, quando fala dessas coisas, fala rápido, fala por cima, arranhando o assunto. É a mesma questão também econômica, né? Se fala de roubo, de mensalão, petrolão, orçamento secreto, mas se fosse ver o que é oficial, a forma que o Brasil negocia seus commodities, sua matéria-prima que só ele tem, aí vocês iam ver o que realmente é roubo. Não essas coisas, essas picuinhas, que, como nas palavras do Dr. Enéas, mesada de trombadinha. Então é isso, meus irmãos. Se eu puder indicar um livro, mais uma vez eu indico para vocês, Globalização versus Desenvolvimento, de Adriano Benayon. Ali é um dossiê completo do mundo, da economia do mundo. Ali você entende por que e como as coisas aconteceram e como nós estamos distante disso. Se as pessoas tivessem um mínimo conhecimento do que está escrito naquele livro, meus irmãos, não teria 10%, 5% dessa idolatria a políticos, a homens, a instituições que, enfim,
estão nisso até o pescoço. Então, peço a Deus que se tiver de aparecer alguma coisa, que apareça. Até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo, terminando aqui a 12h30 mais ou menos, não apareceu, né? Mas eu também não sei se eles mesmos vão divulgar ou se vão passar o relatório para lá, se vai ter uma coletiva de imprensa, mas pelo tempo que já passou, eu não acho que seja nada demais. Segundo informações, e a própria mídia estava falando isso, né? Segundo informações de fontes que tem ligação com o governo, aqueles 3 dias de silêncio do Bolsonaro foi justamente para ver se esse relatório teria alguma coisa que pudesse impugnar o resultado, e não foi encontrado nada. Então eu imagino que o que vai ser dito é isso mesmo: olha, nós não encontramos nada, mas nós também não podemos garantir que não houve. Para que isso? Para ver se as pessoas se inflamam mais e tocam o terror mesmo aí, e aí dessa forma possa ter legitimidade para uma intervenção militar. Eu acredito que o governo está apostando nisso. Enfim, meus irmãos, é só uma opinião, tá certo? E eu gostaria de saber também a de vocês. Estou fazendo um vídeo real, sem fazer como alguns estão fazendo, mentindo, né? Porque sabe que as pessoas querem ouvir aquilo ali. E é muito fácil você fazer, família. É só chegar, ó, tive uma indicação aqui de uma fonte, agora vai ser preso todo mundo, agora vai acontecer. As pessoas gostam de ouvir isso, elas querem ouvir isso. Mas eu não me passo para esse trabalho, meus irmãos, sabe por quê? Porque o tempo passa e o que a gente faz de bom e de ruim fica aqui. Então eu prefiro ser a voz consciente, que talvez desagrade a muitos, mas que no final, daqui a 6 meses, 1 ano, daqui a um tempo a pessoa diz: eu lembro quando aquele cara falou isso, ele estava certo. Tá certo, meus irmãos? Isso eu chamo de ter respeito com os nossos irmãos aqui do canal. É por vocês que eu continuo no ar. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui!